o que fala a Bíblia em Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glorificado é o nome do Senhor. Se nós olharmos nesse texto, podemos ver que ele fala: o mar já não existe. Por que o mar já não existe? Porque já passou por aquela fase do fogo. Dá para entender? A terra não tem montanhas, altos e baixos, tem lugar que é mais alto, tem lugar que é mais baixo. Só o que acontece? Uma panela, quando nós colocamos uma panela para cozinhar, por exemplo, você coloca vários tipos de produtos dentro de uma panela para cozinhar. Uns estão mais duros, são menos duros, são moles. E quando essa panela cozinha, e todo aquele produto ele vai derretendo, o que acontece com a panela? Ela vai planeando. E conforme ela vai cozinhando, aquelas coisas duras vão derretendo, vão tomando uma forma só. E aí, aquela panela, que ela é cheia de sol de alto e baixo, ela começa a nivelar. Porque a alta temperatura do fogo faz com que aquela panela vai cozinhando e aquela comida, aqueles ingredientes que foram colocados naquela panela, que são para cozinhar e para derreter, para transformar talvez numa sopa, esses ingredientes vão derretendo e vão criando uma mesma forma, como fosse uma papa. E ali você pode ver que a panela ela vai nivelando. Aquela panela que tem altos e baixos, quando chegar no final do cozimento, essa panela vai ficar plana. Então o que acontece? A terra, muitos falam que a terra é isso, a terra é aquilo, mas o que acontece com a terra? Se nós saímos daqui, vamos para um determinado lugar, nós passamos por montanhas, por lugares altos, tem lugar que é 800 metros acima do mar, tem lugar que é 3.000 metros acima do mar, tem lugar... O mar tem um nível, como fosse uma panela, se fosse o nível da panela seria a água do mar. E as montanhas como fossem os ingredientes que estão naquela panela para ser cozidos. E o que vai acontecer na nova tribulação, antes mesmo do que o apóstolo viu aqui? Que o fogo vai ser tão forte, a temperatura será tão forte, que as montanhas derreterão. Todos os lugares altos correrão para os lugares baixos. O mar, que é água, que a grande parte da terra é água, ele vai secar. Ele vai simplesmente evaporar. Por que ele não existe mais? Porque ele evaporou. Ele não está mais ali. Então o que vai acontecer? O fogo é tão forte, a temperatura é tão forte, que esse mar, que era grande parte da terra, ele simplesmente desaparece. E todas as montanhas, todas as terras altas, todas as terras baixas, lugares altos e baixos, transformam tudo em apenas um local, no mesmo nível, no mesmo... E o apóstolo fala claramente, o mar já não existe. Porque nós vivemos totalmente num planismo, uma planície. Não é nem plano alto, é planíssimo, tudo plano. Porque o mar, que era mais baixo, o fogo foi tão forte que derreteu todas as montanhas. Por exemplo, São Paulo está mais alto do mar, aqui está mais alto do mar. Os outros lugares são mais altos do mar. Então o que acontece? Todos esses lugares altos, eles vão transformar em lagos de fogo e vão descendo para o mar. O que eu posso entender. Porque o que acontece? Toda essa alta temperatura descendo, como eles falam de vulcão. O que acontece com o vulcão? O vulcão é uma temperatura alta
tipo um fogo que ele pode aparecer dentro da água, dentro do mar, em qualquer lugar. Então, quando ele aparece, nada segura ele. Ele sai para fora, ele sai. Imagino que na grande tribulação, no final dos dias, quando tudo for consumado, quando todo fogo queimar toda essa terra, imagina essa terra queimar abaixo do que nós conhecemos, 7 metros. Eu não sei exatamente se eu vejo isso na Bíblia, mas se a terra, a temperatura é tão alta que os montes se transformam-se em água. Água, não água, mas lava, água fervendo. São como fosse água de fogo. E tudo isso vai ser transformado em fogo. Milhões e milhões de graus. Inclusive as pessoas falam com relação às bombas nucleares, que se todo o arsenal que tem na Terra, não precisa nem ser na Terra, em alguns países tem arsenais nucleares que serão capazes de destruir a Terra mais de uma vez. Imagina todos esses arsenais nucleares sendo explodidos simultaneamente. Todas essas bombas sendo explodidas simultaneamente. O que a Bíblia diz? Tem que ter o que? A ordem de Deus. Deus vai dar ordem. Agora sim. Enquanto Deus não dá ordem, nada disso vai acontecer. Mas Deus vai primeiro, como ele fala, ele vai tirar dos 4 ventos da terra, até as extremidades do céu, levar todos aqueles seus escolhidos. Depois disso, quando terminar tudo isso, ele vai dar a ordem de destruição. Quando ele der a ordem de destruição, o que vai acontecer? Toda a terra transformada em uma panela fervendo. E aí o mar vai ser como aquela água que você põe numa panela. Depois toda aquela água some e fica só o que fundo da panela, aquela comida que você ia fazer. Geralmente você põe para cozinhar alguma carne, alguma coisa, e ali você coloca água e aquela água vai desaparecendo através da alta temperatura e vai indo embora. Tudo aquilo, a parte da água, depois fica só o que sobra daquele condimento. Então a terra vai ser como se fosse uma panela fervendo. Aí tem pessoas que acham que pelo fato de ele ter dinheiro, fisicamente dinheiro, que o dinheiro dele só serve para a parte física, a parte espiritual não serve, para Deus não serve, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer um abrigo na terra, embaixo da terra, por alguns metros abaixo da terra, para ele achando que ele vai se livrar. E aí vai ser pior. Porque enquanto os que estão na face da terra vão morrer em segundos, eles vão morrer mais sofridos. Porque eles imagina a terra com milhões de graus e em cima dele ele vai transformar como se fosse uma panela, a panela cozinhando em fogo baixo. Então vai ser o sofrimento, eu creio que a morte vai ser pior do que a morte daqueles que são consumidos imediatamente através do fogo. Mas as pessoas na mente humana, eles acham que eles podem prever, eles podem escapar da mão de Deus. Ninguém pode escapar da mão de Deus. Que naquele dia, nada poderá segurar a mão de Deus. E quando Deus der a ordem de destruição total, todos serão destruídos. Ficarão aqueles que tiver compromisso com Deus, que tiver firmado na palavra, que tiver com o coração segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Então nós temos que ter o cuidado de lembrar. Esse texto nos diz muito claro que o que já aconteceu. Nesse texto já aconteceu tudo isso. Que o mar já não existe. O mar, aí nós vamos ver mais um mundo físico, mas aí um mundo espiritual. No mundo espiritual pode ser a terra, depois de tudo isso, poderia ser um campo muito bonito, com plantas e todo tipo de maravilhas. Mas se fisicamente alguém chegasse aqui na terra, simplesmente ia ver um lugar totalmente plano, apenas com cinzas, não tendo atmosfera, não tendo mais nada que alguém pudesse viver. Ninguém podia mais sobreviver nessa terra depois de tudo isso. Só o mundo espiritual, que é diferente. Aí poderão habitar nessa terra corpos celestes, corpos espirituais. São corpos que não dependem do físico, mas dependem de Deus. Então, naquele dia, nós temos que ter o cuidado de andar buscando a presença do Senhor.
Porque no dia da ira de Deus, ninguém escapará. Glorificado é o nome do Senhor. Então essa é a pequena palavra de reflexão para o dia de hoje, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Glórias a Deus. Amém.